Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que vai servir de base para a nossa meditação nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 2, os versos de 21 a 24. Lucas capítulo 2, de 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra, por essa pequena porção, Senhor, da Escritura que tem tanto ensinamento para nós, ó Pai, tão rica que é a Tua palavra. Permite, Pai, que os nossos olhos possam enxergar a beleza, a riqueza e a profundidade que a Tua palavra tem, e que essas coisas, ó Pai, possam estar arraigadas em nosso coração, que nós possamos, Senhor, construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, quando ouvimos a Tua palavra e praticamos, ó Pai. Não meramente ouvintes, atentos, não meramente intelectuais, entendidos daquilo que lemos, mas que essa palavra faça parte da nossa vida. Mude, Senhor, o nosso jeito de pensar, mude as nossas vontades, mude o nosso coração, e aí sim as nossas atitudes serão atitudes santas, ó Pai. Serão atitudes que glorifiquem o Teu nome, a partir de um coração transformado. É essa graça que nós pedimos, ó Pai. Fala o nosso coração, nos instrui, nos repreende, nos conforta, nos admoesta, de acordo com a necessidade. É em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui, dando continuidade ao que nós vimos, né, nas pregações anteriores, nós estamos falando do evento mais importante da humanidade, né? Se você for perguntar para algumas pessoas quais foram os eventos mais importantes da humanidade, alguns vão dizer que foi a descoberta da penicilina, outros vão dizer que foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, eventos que afetaram grande parte da humanidade. E alguns agora vão dizer que é o coronavírus, né? Mas, sem dúvida, o evento que marcou a humanidade de uma forma completamente superior a qualquer outra coisa dessas que eu falei, o nascimento de Cristo. Mesmo os ímpios o reconhecem, né, quando adotam o calendário que nós temos hoje. A história secular se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, né, e nós, pela Escritura, nós sabemos a importância da encarnação de Cristo no cumprimento da lei, na sua humilhação voluntária, assumir a nossa condição, a nossa forma, como homem, ser tentado, se subjugar à lei e cumpri-la perfeitamente, e tomar o nosso lugar naquela cruz, a cumprir cabalmente a justiça de Deus para a nossa libertação. E aqui nós vamos falar de alguns aspectos que numa leitura superficial passam despercebidos. E o primeiro aspecto que deve chamar a nossa atenção é a obediência que Cristo presta à lei como criança. E é interessante porque quando nós entendemos o motivo da lei ter sido dada, e o próprio Cristo foi quem deu a lei, né? Ele é a palavra de Deus. Quando Deus ele fala, quando ele se manifesta, é Cristo falando.
A lei foi dada para pecadores. A lei foi dada para homens caídos, para que ficasse manifesta a glória de Deus e a corrupção no coração do homem, para que ele se arrependesse do seu pecado, para que ele fosse conduzido por esse aio, através da esperança da promessa, ele fosse conduzido à salvação por meio de imagens, por meio de figuras. Mas nós não podemos nos esquecer que a lei, ela foi dada para pecadores, para que eles aprendessem a amar ao Senhor, para que eles aprendessem a andar nos seus caminhos. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente quando nós lemos esse texto que nós vimos. E esse registro, o primeiro registro da vida, do que aconteceu com Cristo, é o registro da sua circuncisão. E a circuncisão, ela era um sacrifício cruento, onde se cortava a carne do prepúcio, né, mostrando que o sangue deveria ser derramado para se purificar pecados, e era um sinal de que aquele pecador estava sendo admitido à família de Abraão. Era um sinal na carne, né? E a gente vai ver ao longo dessa pregação que Cristo, ele não precisava disso. E muita gente especula, muita gente levanta essa discussão de o porquê Cristo, ele se submete a essa cerimônia, a esse ritual. Como nós sabemos, como diz lá em 1 João, vamos abrir 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabe que em Cristo não há pecado. Quer o pecado original, e nós já falamos sobre isso. Calvino, ele fala isso muito bem, quando ele fala que, a nossa confissão também fala isso, que todo ser humano nascido de forma ordinária, ou seja, gerado de um homem e de uma mulher, carrega a semente do pecado, como se estivesse impregnado no seu DNA. Tá? Por isso a geração de Cristo, ela não foi ordinária, ela foi extraordinária. A semente humana estava presente em Maria, mas a semente santa foi introduzida no seu corpo para que se gerasse um filho que não carregaria a maldição do pecado de Adão. Por isso, a geração extraordinária de Cristo. Então, Cristo, ele não trazia sobre si a mancha do pecado original de Adão. Ele mesmo era o segundo Adão, aquele que viria sem pecado para resgatar a muitos, ou qualquer tipo de pecado atual. Cristo, reconhecidamente, ele viveu uma vida sem pecado. A Escritura mostra isso largamente. E o fato dele ter sido circuncidado pelos seus pais, ele não mostra, de forma alguma, que há algum reconhecimento de que o seu coração tinha algum tipo de tendência à corrupção. E quando o povo de Israel, a igreja no Velho Testamento, ela circuncidava um bebê, ela estava mostrando que esse era filho de Adão e necessitava do sangue para expiar o pecado que já havia no seu coração. Não se tratava de uma confissão de pecado e de carência de graça. E ele também não necessitava demonstrar que as obras da carne, elas deveriam ser mortificadas. Também um dos significados da circuncisão, a mortificação da carne. Essas verdades, elas devem estar bastante claras na nossa mente. É o ponto de partida, né? No caso de Cristo, qual seria o motivo dele voluntariamente se submeter? É algo interessante, porque ele era um bebê de 8 dias, mas ele era Deus, né? 100% homem, 100% Deus.
E ele tinha poder para não se submeter a esse tipo de coisa. É interessante, né? A gente vê a criança pequena, ela faz aquilo que o pai e a mãe mandam. Se tiver que levar para tomar vacina, leva para tomar vacina, ela não tem como reagir, ela vai até espernear. Mas o pai e a mãe mais forte seguram, dá a vacina. Cristo, desde aquele embrião implantado em Maria, ele já era o Deus Todo-Poderoso. E desde a sua concepção, ele se submete à vontade de Deus, voluntariamente. Não é como nós pais temos que convencer os nossos filhos a obedecer a palavra de Deus, a obedecer aos mandamentos. Não, Cristo voluntariamente, desde a sua encarnação, naquele ponto em que nós dizemos, a partir daqui é aborto, é pecado porque uma vida foi gerada. Já a partir desse momento, aquelas células que começaram a se multiplicar, já havia a mente de Deus ali, fazendo a sua vontade perfeitamente, obedecendo voluntariamente ao Pai. Então por que Cristo faz isso? Por que ele se deixa circuncidar? Né? Isso seria um testemunho público para o povo de Israel, de que segundo a carne, ele era judeu, nascido de uma mãe judia, como diz Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sem isso, sem essa condição, ele não poderia ser reconhecido como filho de Davi. Ele não poderia ser reconhecido como descendente de Abraão. E mais, a circuncisão até aquele momento, no momento seguinte, quando a igreja é implantada, Paulo ele vai começar a mudar isso, né, quando ele fala da circuncisão. Mas até aquele momento era absolutamente necessário que ele fosse circuncidado para que ele pudesse ser ouvido como mestre em Israel. Ele só seria, e muitas pessoas o reconheceram como mestre, né? O ouviam, se maravilhavam da sua doutrina. Ele era muito mais do que um mestre, né? Só que se ele fosse alguém incircunciso, ele não poderia tomar parte de nenhuma assembleia regular dos judeus. Ele não teria direito a qualquer uma das ordenanças judaicas. Seria visto por todos os judeus como alguém que não era nada melhor do que um gentio incircunciso e como alguém que havia apostatado da fé dos patriarcas. Então, Cristo ele se submete a isso, para que o seu ministério ele fosse reconhecido como sendo judeu, como podendo frequentar o templo, a casa do pai dele, né? Ele se submete voluntariamente a essa obediência. E essa submissão de Cristo a uma ordenança que ele não precisava tomar para si mesmo. Ele não tinha necessidade, como falamos aqui no começo. Mas que essa obediência, ela seja uma lição para a nossa vida diária. E é muito interessante, porque nós temos ordenanças tão mais fáceis para cumprir, né? E muitas vezes nós, ao invés de suportar, ao invés de lutar para cumprir essas ordenanças, de nos submetermos à palavra de Deus, muitas vezes nós aumentamos as agressões ao Evangelho, muitas vezes nós atrapalhamos a caminhada da Igreja de Cristo nesse mundo, a causa do Evangelho, por causa da nossa relutância em cumprir a lei de Deus, de nos rebelarmos contra a lei de Deus, de lutarmos contra a palavra de Deus, que o nosso coração é um coração corrupto, todo tempo quer se desviar, né? E
quando nós olhamos para aquele Deus Todo-Poderoso, ainda como uma criança, se submetendo voluntariamente, imagina a humilhação, imagina o quanto ele teve que se submeter à vontade do Pai, né? E muitas vezes nós fazemos o contrário, e nós devemos lembrar frequentemente as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Vamos abrir. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. É interessante que Paulo, quando ele cita essas coisas, ele não está falando que ele viveu em pecado, como os que vivem em pecado, para salvar os que vivem em pecado, né? Ele dá exemplos de como ele abriu mão, muitas vezes, daquilo que ele gostava de fazer. Ele abriu mão, muitas vezes, até da sua índole, da sua filosofia, para que ele se pudesse parecer tanto com aquelas pessoas, a ponto de que elas olhassem: epa, ele é tão parecido comigo, mas ele vive uma vida santa. Por quê? E tentar apresentar o Evangelho a essas pessoas. Cristo, ele usa esse mesmo princípio. E Paulo aqui, ele anda bem pertinho das marcas, das pegadas do Cristo crucificado. E se nós andarmos dessa forma, né, nós vamos demonstrar que aquele menino que se submeteu, ele é o nosso Senhor. Nós não precisamos estar no mundo, e Cristo fala isso, que nós não seríamos retirados do mundo, como alguém que anda completamente diferente do mundo. Não estou falando do aspecto do pecado, tá? Mas vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter as nossas profissões, vamos ser bons naquilo que fazemos, tá? Mas para que a glória de Deus seja evidente. Eu não preciso, no meu trabalho, me envolver com o pecado, que recorrentemente eu sou assediado. Na minha escola, eu não preciso me envolver com o pecado. Eu posso conviver com essas pessoas, mas para brilhar a luz de Cristo, né? E a exemplo de Cristo, que sem pecado convivia com publicanos, com meretrizes, anunciava a palavra de Deus, convertia os corações ao Deus da aliança, né? Nós estamos nesse mundo para brilhar a luz dele, para anunciar o Evangelho da graça de Cristo. O segundo aspecto que vai nos chamar a atenção nesse texto é que durante a sua circuncisão ele recebe um nome que foi um mandado explícito de Deus. Eles não escolheram: Jesus vai ficar bonitinho, vai ficar legal. Não. Deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. E o nome, naquela época, era algo muito importante, né? Hoje, os significados dos nomes, muitas vezes, não tem nada a ver com a característica da pessoa. Naquele tempo era assim, né? E o nome Jesus, ele significa Salvador. Não é à toa que ele é chamado de Jesus, né? E é o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento. A escolha do nome de Cristo, ela é muito instrutiva para nós, ela é bastante notável,
quando nós vemos o porquê dele ter tido esse nome. O Filho de Deus, ele desceu do céu, não somente para ser o Salvador, mas também Rei, legislador, profeta, sacerdote e juiz de uma raça decaída. Se ele reivindicasse apenas um só desses títulos, ele teria reivindicado aquilo que era seu por direito. Mas ele não leva nada disso em conta nesse momento em que ele se encarna. Ele recebeu um nome que fala da misericórdia, da graça, do socorro e da libertação que foram trazidas a um mundo perdido. Cristo, ele quer ser reconhecido e conhecido por nós, principalmente como libertador e redentor. Aqueles que não o conhecerem dessa forma vão conhecê-lo como juiz, vão conhecê-lo como rei majestoso, diante do qual vão ter que dobrar os seus joelhos, serão forçados, obrigados a reconhecer. E isso tem que levar a cada um de nós a perguntar a si mesmo, tá? Quanto eu conheço do Filho de Deus? Será que o Filho de Deus, aquele que nasceu, cresceu, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou, será que ele é o meu Jesus? O meu Salvador? Ou ele é o Senhor da vida do meu pai, é o Senhor da vida da minha mãe, é o Senhor da igreja que eu frequento, mas não é o meu Salvador? E a resposta a essa pergunta, quem é Jesus para mim, ela vai mexer diretamente com a questão da nossa salvação. Se Jesus é o Deus, é o Salvador dos meus pais, se Jesus é o Salvador do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha avó, mas não é o meu Salvador, não há esperança. Realmente nós vamos, no final, como nós lemos aqui em Apocalipse 20, quando o grande trono se estabelecer e os livros forem abertos, cada um for julgado pelas suas obras, e vai ser um julgamento como eu vi em um filme. A culpa já está estabelecida, é um julgamento só para se dar a sentença. Esse julgamento será apenas para a leitura da sentença, que já está lavrada, para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador. Nós não devemos nos contentar em conhecer a Cristo como alguém que realizou grandes milagres descritos na Escritura, descritos nos Evangelhos. Nós não devemos nos contentar em conhecer a Cristo como alguém que pregou como jamais alguém pregou. O povo reconhecia isso quando ouvia a pregação de Jesus, porque todos diziam que ele prega como quem tem autoridade, não como os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, aqueles que ensinavam o povo de Deus. E nós não devemos, principalmente, nos contentar em conhecê-lo como aquele que é o próprio Deus, que um dia julgará o mundo. Porque se nós o conhecermos dessa forma, estaremos perdidos eternamente. Mas todo esse conhecimento de Cristo, de alguém que realizou grandes milagres, curou, ressuscitou mortos, andou por sobre o mar, multiplicou os pães, aquele que pregou como jamais alguém pregou, que falava com autoridade, que expunha o pecado dos homens, batia de frente com as autoridades, era rígido quando tinha que ser e amável quando precisava, aquele que é o próprio Deus que um dia vai julgar o mundo. Se nós não o conhecermos a partir do Deus da misericórdia, do Jesus amado da nossa alma, tudo isso vai servir para a nossa condenação. Nós devemos ter a certeza dentro do nosso coração que nós o conhecemos, além do conhecimento intelectual, além do que está na Escritura, além daquilo que está sendo pregado, nós o conhecemos por experiência. Nosso pastor, ele treme quando se fala que eu tive uma experiência com Deus. Isso é muito vago. Mas a experiência que nós devemos ter com Deus
é conhecer e ter intimidade com aquele que nos liberta da culpa e do poder do pecado e nos redime da escravidão de Satanás. O homem ele tem a ideia de que quando ele está na igreja, ele está limitado, ele está cheio de mandamentos, cheio de coisa para cumprir. Eu quero sair e eu quero viver no mundão, porque lá eu vou ter liberdade. Pelo contrário, aqui estão os que são libertos. Lá fora estão aqueles que são escravos de Satanás, aqueles que foram aprisionados e não podem fazer outra coisa senão obedecer. E é tão engraçado, né? O crente aqui, ele tem que se esforçar por obedecer o Evangelho, ele tem que se esforçar para lutar contra a sua carne. Quando nós estamos debaixo da escravidão de Satanás, não precisa de esforço nenhum, a gente serve toda alegria. Você não luta para fazer a vontade de Satanás, você faz aquilo que lhe é natural. Nós devemos nos esforçar para dizer: Ele é meu amigo, eu estava morto, Ele me deu vida, eu era prisioneiro e Ele me libertou. O nome de Jesus, ele é precioso e glorioso para os verdadeiros crentes. Ele é como um unguento derramado, um óleo que é aplicado sobre as feridas, que cura as feridas. Ele restaura os perturbados, ele conforta os abatidos. Na doença, ele lhes afofa o travesseiro, sustenta-os na hora da morte. Tão interessante você ver o testemunho dos crentes que morrem no Senhor, daqueles que ainda têm consciência, que não tiveram a sua consciência afetada pela doença. Você vê a tranquilidade dessas pessoas que estão se despedindo desse mundo e estão indo se encontrar finalmente com o Senhor, ser recebido na sua glória, nos seus braços. Lá em Provérbios 18:10, ele fala dessa certeza, dessa segurança que nós temos no nome do Senhor, no nome de Cristo. Provérbios 18:10: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E o último ponto que deve chamar a nossa atenção nessa passagem, mais uma vez, nós já falamos sobre isso, mas a Escritura ela mostra isso recorrentemente, e o Senhor Jesus ele dá importância a essas coisas, quando as coisas se repetem, né? Uma coisa que chama a nossa atenção nessa passagem é a condição pobre e humilde de Maria, a mãe do Senhor. De novo, quando nós fazemos uma leitura superficial, isso não nos passa despercebidos, né? Mas se vamos abrir a palavra do Senhor em Levíticos 12, lá no versículo 6, ele fala assim: E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. No versículo 8: Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Era um sacrifício de purificação pelo sangue da hora do parto, né? Ela estava declarando que ela tinha colocado um pecador no mundo. Era uma declaração que ela tinha colocado um pecador no mundo e ela estava se arrependendo disso. Ela estava arrependida do seu pecado. Ela estava dando continuidade à semente do pecado, além de outros aspectos que a gente não vai falar aqui, né?
Até nisso o Senhor Jesus ele se submete. Mas não é isso que eu quero mostrar aqui. O que a gente quer mostrar é que Maria ela não tinha condição financeira de dar um cordeiro. Era pobre. Né? E o estar presente ao templo, o oferecer o holocausto, para aqueles que eram servos fiéis do Senhor, era um prazer. Né? E ela não tinha condições. Mostra a pobreza em que ela estava inserida. Né? E esses 2 pombinhos era a oferta determinada para os pobres. E essa oferta, quando é feita, é uma declaração pública de que ela era pobre. Né? Ninguém iria utilizar desse artifício e sair de lá cheio de ouro, cheio de camelos. Não. Era de acordo com as suas posses. Né? E essa é a porção que o Senhor Jesus escolhe desde a sua infância. A gente não pode deixar de lembrar que até isso foi opção dele. Poderia ter escolhido nascer num palácio, criados, riquezas, problema nenhum. Né? Só que ele escolheu desde pequeno, como bebê, receber alimentos e cuidados de uma mulher pobre. Né? Nós que somos pais de família e as mulheres que trabalham para sustentar suas famílias sabem o que é o fantasma da pobreza. Né? Muitas vezes a gente luta, a gente batalha para dar uma condição para os nossos filhos e muitas vezes somos assombrados por isso. Mas ser pobre na Escritura não é uma maldição. Ser rico é uma maldição. Amar o dinheiro é a perdição da alma. Amar o conforto, amar as coisas desse mundo, amar as facilidades que esse mundo oferece, é o primeiro passo para se desviar. E Cristo, ele escolheu passar os primeiros 30 anos da sua vida debaixo de um teto de um homem pobre, uma casa simples, alguém que trabalhava com as mãos, e enfrentou todos os problemas que um pobre enfrenta, todas as dificuldades que alguém, e aqui temos muitos membros mais velhos na nossa igreja que vieram de zona rural e passaram por muita dificuldade. Né? Sempre dou esse exemplo. A minha sogra, ela diz que hoje ela é rica. Né? Porque a alimentação dela era banana verde quando era criança. Não tinha o que comer. Né? E Cristo escolhe voluntariamente essa condição. Uma humildade realmente maravilhosa que ultrapassa qualquer entendimento humano. E esse fato de Cristo ter nascido pobre, humilde, nós já falamos sobre o nascimento dele. Ele foi colocado no lugar onde os animais comiam. A manjedoura não é aquele negócio bonitinho que a gente vê, não é? Nos presépios, cheio de brilho, cheio de ouro, aquela roupinha bonita da criança. Não, era o lugar onde se colocava a comida dos animais. É um lugar sujo. A gente está com medo dos vírus e das epidemias. Jesus ele foi colocado num lugar que, se hoje você fala que vai colocar uma criança ali, você vai até preso, né, por maus tratos, porque é um lugar altamente insalubre. Os animais defecavam, os animais babavam, comiam aquela comida e ficava aquela sujeirada. E essa foi a condição que ele escolheu para si. E nós, ao olhar essas coisas, nós devemos sempre ser encorajados a lutar contra esse tipo de sentimento. Né? O primeiro sentimento e a primeira atitude que nós devemos deixar de lado é a murmuração por causa da nossa situação. Muitas vezes nós somos pegos reclamando, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Né? Muitas vezes, fruto, consequência do nosso pecado, das nossas escolhas,
mas muitas vezes não. Muitas vezes é uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha com diligência, mas pela condição do nosso país, ela não consegue prover tudo aquilo que ela gostaria para o conforto da sua família, né? Essas coisas, elas devem cooperar para que nós aprendamos a aceitar muitas vezes uma dura porção e uma dura condição nessa terra, como a parábola do rico e de Lázaro, né? A parábola fala que o rico, ele se regalava esplendidamente, curtia a vida, né? Comia do bom, comia do melhor, e Lázaro, sentado na sua porta, cheio de chagas, passou uma vida inteira de miséria, segundo os padrões do mundo, né? Mas era um crente, era alguém que aguardava a redenção do seu corpo e da sua alma, né? E nós sabemos pelo relato da Escritura, muitos dizem que não é uma parábola, e realmente o texto não fala que é uma parábola. Jesus, ele fala que havia um homem, né? Sempre que ele vai propor uma parábola, o texto fala, propôs Jesus uma parábola, e nesse texto ele fala, havia um homem, tá? E uma vida de 70 a 80 anos, desprovido de recursos, e toda uma eternidade na glória, é uma desproporção muito grande, tá? É uma desproporção muito grande. 70 a 80 anos curtindo nesse mundo, gozando do que o mundo pode nos oferecer, e toda a eternidade no inferno sofrendo, longe da presença de Deus. É uma balança completamente desproporcional, não vale a pena. Olhar para a riqueza como algo, como um ídolo que deva ser servido com todas as nossas forças, né? Pastor Paulo, depois de domingo nós fomos lá para casa, e ele comentando sobre alguns membros da igreja dele que são ricos, ricos mesmo, né? Você vê que a riqueza não é um ídolo, e uma condição melhor na nossa situação, ela deve servir para crescimento do Evangelho e socorro daqueles que são necessitados. Se o nosso aumento salarial, se a nossa melhora na condição de vida não traz outros crentes a participar disso, não significa uma ajuda maior à igreja, para que a igreja possa expandir. Nós estamos cultivando um ídolo no nosso coração. Nós estamos negando a Cristo, que foi pobre nesse mundo, e dizendo, essa condição não serve para mim, eu quero aquela outra. Eu quero ser diferente do meu mestre. E aquela humildade que deve ser inerente a todos os crentes, ela deixa de fazer parte da nossa vida no aspecto do dinheiro. E o fato de que Jesus, ele nasce de uma mulher pobre e vive entre os pobres toda a sua vida na terra, ela silencia o argumento. Pode até não ser falado desse jeito, tá? Mas ele é vivido por essas igrejas que estão por aí. E isso tem entrado na nossa igreja, tá? De que o cristianismo, ele não é para os pobres. Você tem que ter 2, 3 empresas, você tem que ter 5 casas, 2 carros, você tem que viajar para o exterior, você tem que ser alguém que não fique doente, você tem que ser alguém que tenha vitória financeira, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, toda essa história para falar de que você não pode ser pobre, tá? Você exclui os pobres do Evangelho. Se você é pobre, se você está passando por dificuldade, é porque você é pecador. Você está chamando Cristo de pecador, né? Os mais pobres que nós temos hoje no nosso círculo de amizades, preste atenção nisso. A pessoa mais pobre que você conhece, que mais passa dificuldade, se ela fosse transportada para os tempos de Jesus, ela seria classe média alta, porque consegue fazer 3 refeições no dia, tem roupa para vestir, tá? E nós nos consideramos pobres, às vezes até reclamamos da nossa condição, tá? Então nós não devemos
olhar dessa forma, mas principalmente devemos ser encorajados como pobres, como miseráveis que somos, a irmos ao trono da graça de Deus, clamar em oração por sua graça para nos sustentar nos momentos de dificuldade que vamos passar nessa vida. Que nós nos lembremos em todas as nossas orações que o grande mediador entre Deus e os homens, que está no céu, ele sabe o que é a pobreza, não por conhecer, mas conhece por experiência o coração de alguém pobre. Porque tudo o que o pobre é tentado, em todas as coisas, Cristo foi tentado à nossa semelhança. Nós possamos olhar para Cristo e perceber que Ele é amigo dos pobres. Nós somos pobres das virtudes de Deus. Nós somos pobres da sua graça. Muitas vezes somos pobres financeiramente. Se em nós não habitar ricamente o Espírito de Deus, nós precisamos nos virar para Cristo, verdadeiro amigo dos pobres, aquele que se fez pobre em nosso lugar, aquele que se fez miserável, viveu uma vida miserável, teve uma morte infame, a pior morte que aquela época poderia proporcionar ao pior bandido assassino. Ele assume tudo isso, desde a sua concepção, para tomar o nosso lugar e receber em nosso lugar a condenação. E esse exemplo de vida prática, financeira, deve nos levar a refletir o quanto nós temos reclamado da nossa condição, o quanto nós temos murmurado por não poder fazer algo. Eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto fazer aquilo outro, eu não tenho dinheiro. Eu queria comprar isso, não tenho dinheiro. Nós temos a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter, que é a graça de Deus implantada no nosso coração, que é a ação do Espírito Santo no nosso coração, o que deve nos levar. Eu estava lendo ontem, como Paulo falou, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele, quando estava passando por escassez, quando ele estava passando por dificuldades, na falta, ele não ficava chateado, ele ficava contente, ele ficava alegre, na mesma proporção de quando ele estava passando pela abundância, quando ele estava sendo honrado, a alegria dele era a mesma. Nós fazemos o contrário. Quando nós estamos sendo honrados, quando nós estamos com fartura, quando nós estamos com saúde, bom humor, Estamos alegres, extrovertidos. Quando nós estamos na falta, na doença, quando estamos sendo humilhados, nossa cara está fechada, a gente está brabo, a gente é áspero. Nós somos chamados, a exemplo do nosso Mestre, estarmos contentes em qualquer situação, porque Ele nos deixou o exemplo e Ele voluntariamente escolheu isso, e Ele nos capacita, pela sua graça e pela sua misericórdia, a andarmos nas suas pegadas, também nesse aspecto. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra ela sirva de estímulo para aqueles que estão passando por dificuldades e necessitam da graça de Deus no seu coração. Porque se nós olharmos para a riqueza como aquele jovem rico olhou, e isso foi falado recorrentemente nesse final de semana que passou, nós vamos nos entristecer e vamos virar as costas para o Evangelho. Que o nosso principal alvo, a principal riqueza que deve ser cultivada no nosso coração, seja a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo em nosso coração e uma vida piedosa de boas obras para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra, que o Senhor